Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos jovens, queridas jovens, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje, dando continuidade aos estudos das lições bíblicas da classe dos jovens do primeiro trimestre de 2021, ensina-nos a orar. Exemplos de pessoas e orações que marcaram as Escrituras. Estudaremos especificamente a lição de número 10 para o dia 7/3 de 2021, Jesus e a oração do Pai Nosso. Mas antes de iniciarmos esta aula, eu quero te pedir, gostou? Deixa aquele joinha abençoado, faça os seus comentários e compartilhe esta aula com outras pessoas. Sem mais delongas, vamos para o que interessa, vamos iniciar a aula de hoje. O texto do dia encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 6, e nos diz o seguinte: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. A síntese da nossa lição diz-nos o seguinte: a oração do Pai Nosso foi deixada por Jesus para nos ensinar acerca da importância da oração em oculto, da primazia de Deus no direcionamento de nossas petições e do valor do altruísmo em nossa trajetória cristã. A leitura bíblica, o texto base da nossa lição, Mateus capítulo 6, versículos 5 ao 13, está escrito assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, com a ajuda de Deus, hoje estudaremos um pouco a respeito da oração do Pai Nosso. Oração esta que nos mostra o valor do altruísmo e a relevância do princípio da reciprocidade, bem como a necessidade magna de glorificarmos a Deus com toda a nossa vida, em toda a nossa maneira de viver. Essa oração é um convite a vivermos com intensidade o verdadeiro Evangelho, o verdadeiro cristianismo, seguindo a Jesus de forma integral e convicta de todo o coração. Dividida em 3 tópicos,
destacamos logo no primeiro tópico, seguindo a observação do comentarista da lição, que nesta oração Jesus ensina a respeito da oração. Destacamos que a vida de Jesus sempre foi pautada na oração. E quando observamos a oração do Pai Nosso, percebemos literalmente que Jesus é o mestre maior. Sim, Jesus, ele é o nosso maior referencial em tudo, inclusive no que diz respeito a uma vida de oração. Jesus, como mestre por excelência, sempre nos ensinou e sempre nos ensinará. Por isso, como seguidores deste amado mestre, devemos fazer as coisas do mesmo jeito que Jesus faria se estivesse em nosso lugar. Os evangelhos, quando nós os lemos, percebemos que são repletos de histórias vividas pelo Nazareno, vividas por Jesus Cristo, histórias essas que nos dão parâmetros exatos de seus procedimentos, orientações e ações. Assim, também é para com a vida de orientação de Jesus. Em cada história aprendemos uma lição preciosa. A exemplo do que aprendemos com Jesus no que diz respeito a ensinamentos aos discípulos que caminhavam com o Mestre no caminho de Emaús, conforme vemos Lucas capítulo 24, versículo 13 ao versículo 35. A identidade do Mestre passou despercebida pelos dois homens que caminhavam com ele durante todo o caminho, até o momento em que sentam-se e o Mestre vai agradecer a Deus, vai orar ao Senhor Deus em agradecimento pela refeição que haveriam de fazer. Quando o Mestre levanta as mãos para dar graças, eles perceberam quem era o forasteiro no momento exato em que o Mestre orou, dando graças pelo pão. Cristo sempre deve ser nosso maior referencial em tudo, inclusive no que diz respeito a uma vida de oração. Em tudo que ele fazia, ele orava. Cada decisão que ele ia tomar, ele orava. Quando ia escolher seus discípulos, ele orava. Portanto, tenhamos o nosso amado Mestre como maior referencial de oração. Neste sentido, nós observamos que a oração do Pai Nosso nos apresenta instruções importantes de como devemos nos portar nos momentos em que oramos e também nos ensina a viver revelando. Sim, a oração do Pai Nosso revela-nos verdades maravilhosas que nos orientam como proceder com Deus e com os homens. Nos 6 pedidos da oração, 3 são direcionados à santidade e à vontade de Deus, e 3 são referentes às necessidades humanas. Primeiro, no que diz respeito à santidade e vontade de Deus, Jesus falou: santificado seja o teu nome, venha o teu reino,
seja feita a tua vontade. No tocante às necessidades humanas, Jesus falou: o pão nosso, as nossas dívidas, livra-nos do mal. 6 pedidos, 6 expressões que muito tem a nos ensinar. Percebamos, observemos que o mestre inicia a sua fala com observações precisas quanto aos procedimentos envolvidos na oração. Primeiro, ele destaca que devemos orar evitando a publicidade do ato. O ato de orar não é para mostrar aos homens que somos pessoas de oração. E ele vai destacar que quem busca isso são os fariseus, que estão preocupados com a opinião popular, como as pessoas lhe observam e o que as pessoas falariam deles. Cristãos não precisam buscar agradar aos homens, não precisam buscar notoriedade diante dos homens. Segundo, não fazer o uso de repetições vãs apenas para esticar, prolongar suas orações. Tanto a oração em oculto quanto a oração sem repetições vãs são conselhos que evidenciam o zelo de Deus para com o exercício da verdadeira oração, que tem como finalidade maior buscar a plena comunhão com Deus. Quando oramos, não oramos para impressionar aos homens. Quando oramos, devemos ter como desejo maior agradar a Deus, buscando com Ele verdadeira e íntima comunhão. Na oração, que o homem abre seu coração e se humilha diante de Deus, verdadeiramente, sem sombra de dúvidas, Deus se inclina e ouve a oração deste coração humilhado. A oração, Jesus vai dizer: entra no teu quarto e ora em secreto, em segredo, sem procurar notoriedade diante dos homens. Mas o que seria esta oração secreta? Ora, oração é secreta por se tratar de algo íntimo e pessoal. Uma necessidade nossa de termos um tempo exclusivo para o nosso relacionamento com Deus. Essa oração secreta é aquela que temos com o nosso Deus, movida pelo desejo ardente de uma maior intimidade espiritual. Todos nós, como crentes pentecostais, precisamos nutrir uma vida de oração. E quem isso faz, sabe muito bem que é necessário momentos particulares com Deus. Esses momentos particulares nós chamamos de oração secreta, onde queremos revelar para Ele tudo o que há no nosso interior, onde queremos demonstrar para Ele que o que mais queremos é intimidade, comunhão profunda com Deus. Jesus, ao longo de seus dias na terra, viveu muitas vezes
a experiência dessa forma de orar. E isso ele fez no monte, Mateus capítulo 14, versículo 23, Lucas capítulo 6, versículo 12, nos desertos, Marcos capítulo 1, versículo 35, no jardim, Mateus capítulo 26, versículo 36, ele chega para os discípulos e diz: olha, fiquem aqui, porque eu vou além orar. Era como se ele estivesse dizendo: agora eu preciso de um momento só meu, entre eu e Deus. E dentre tantos outros lugares, ele sempre mergulhou na oração. A vida de Jesus foi pautada, foi marcada pela oração. E é bom destacarmos que, como filho de Deus, ele não precisava orar, mas ele sempre fez questão de orar para que seus discípulos percebessem e entendessem que, se o Filho de Deus precisa orar, quiçá, o que dirá de nós, pobres homens mortais? Às vezes oramos em lugares públicos, mas a verdade é que também precisamos orar em secreto, revelando para o nosso Deus, para o nosso Pai, nossa total dependência de Sua vontade e nosso profundo desejo de sermos mais do que nunca cheios do Espírito Santo de Deus. É necessário que a igreja do século 21 busque mais do que nunca a plenitude do Espírito Santo de Deus. Não nos conformemos com apenas falar em línguas. Não nos conformemos, embora seja uma bênção extraordinária, termos a presença do Espírito Santo. Busquemos verdadeiramente a plenitude do Espírito Santo para fazermos a diferença no século em que vivemos. Destacamos aqui, de forma muito clara, que Jesus deve sempre ser a maior referência para as nossas vidas. Porque Jesus deve ser a maior referência para as nossas vidas. Respeitemos, admiremos homens e tenhamos também como referências, mas não nos esqueçamos que os homens são falhos, mas Jesus não. Se Ele for a nossa maior referência, nunca seremos decepcionados. Vivendo assim, tendo o Mestre como referência, onde estivermos, estaremos impactando as pessoas com a mensagem viva da cruz. Chegando ao segundo tópico, destacamos que os principais ensinos da oração do Pai Nosso. De imediato, percebemos que, através da oração, nós observamos uma oração altruísta. A palavra altruísta pode significar bondade, abnegação, beneficência, desapego, desprendimento, caridade, desinteresse, entrega, generosidade, humanitarismo, longanimidade, renúncia, dentre tantas outras coisas. Tudo isso é necessário para os cristãos comprometidos com o reino de Deus. Nessa oração, Jesus nos ensina a orar de um modo que evidencia o coletivo, o humanitário
e o desprendimento do benefício próprio. Jesus mostra que a coletividade é mais importante que a individualidade. Os pronomes utilizados por ele indicam sempre o foco no coletivo e não no individual. Não é que o individual não tem importância, tem, mas o coletivo torna-se mais importante do que o individual. Observemos as expressões, os termos colocados pelo mestre. Ele diz: Pai nosso. Não é Pai meu, é Pai nosso. O Pai é de todos. Ele continua dizendo: venha a nós. Não é venha a mim. Jesus ensina-nos a não sermos egoístas. Venha a nós o teu reino. O pão nosso não é o pão meu, não é pão só para mim. O pão nosso de cada dia, ele continua dizendo, nos dai hoje, ou seja, agracia-nos com sustento, agracia-nos a todos, sem querer ser redundante, agracia-nos a todos. Perdoai as nossas dívidas, não nos deixe cair em tentação. Jesus, através de sua caminhada diária, mostrava no seu ministério terreno o valor do altruísmo, da capacidade de se colocar no lugar do outro, de se preocupar com o outro, de abrir mão, inclusive, da sua vontade para satisfazer a vontade do outro. Falar em amar é fácil, mas amar na prática já é uma outra história. No entanto, no que diz respeito a Cristo, ele sempre foi motivado pelo amor. Amor este, prática esta de amor altruísta. Vemos Jesus por diversas vezes abençoando vidas que ninguém queria ajudar. Entre elas, a mulher do fluxo de sangue, Marcos capítulo 5, versículos 24 ao 34. O paralítico do tanque de Betesda, João capítulo 5, versículo 1 ao versículo 15. O cego Bartimeu, Marcos capítulo 10, versículos 46 ao 52. E o que dizer de um daqueles dois homens que foram crucificados ao lado do mestre, na sua hora terminal, prestes a morrer? O Senhor ainda leva salvação para aquele homem. Portanto, definitivamente, sigamos o exemplo de Jesus e vivamos de forma altruísta, promovendo o bem-estar do nosso próximo. Mateus capítulo 22, versículos 37 ao 39. Até porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem, preste atenção nisso aqui, a Bíblia declara de forma enfática que aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Sejamos altruístas e vivamos para a glória de Deus, inclusive preocupando-nos em promover o bem das pessoas que mais precisam. Nesta oração, também aprendemos, através de Cristo, o princípio da reciprocidade. Sim, outro elemento que nos chama a atenção
na oração do Pai Nosso é a incisiva aplicação do princípio da reciprocidade. Jesus vai dizer: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Na sequência, o mestre explica que se perdoarmos as ofensas dos homens, o Pai Celestial nos perdoará também. Mas a pergunta é: como seremos perdoados se não queremos perdoar a quem nos machuca, a quem nos perdoa? Sim, se não perdoarmos aos que nos ofendem, também, evidentemente, não seremos perdoados por Deus. Precisamos praticar no nosso dia a dia esse ensinamento do Mestre, pois o perdão é uma importante chave para que o Pai Celeste nos abençoe com sua ação curadora, restauradora e nos perdoe pelas nossas faltas. Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. Efésios capítulo 4, versículo 32. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Aquilo que desejamos para as nossas vidas, Jesus nos ensina claramente. Antes, precisamos buscar levar a vida dos nossos próximos. E isso sempre. Lucas capítulo 6, versículo 37. Mateus capítulo 7, versículo de número 12. Nesta oração, Jesus também nos ensina de forma clara. Ele suplica a Deus que nos livre do mal. Ora, nos livre do mal. Se Jesus ora para que o Pai nos livre do mal, é porque nós passaremos por alguns momentos de dificuldade. Isso mesmo, Deus permite que passemos pelas provas e adversidades, porém não nos tenta. Pelo contrário, no período de dificuldade, no período de prova, Ele nos fortalece para que vençamos todas as tentações. Tiago capítulo 1, versículos 2 e 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Jesus, no aramaico, quando fez esta oração, buscou enfatizar o sentido passivo do verbo e não o ativo. Ele permite que passemos pelo vale, todavia jamais nos deixa sozinhos no vale, pois sempre estará conosco. Glória a Deus por isso. Ele mesmo falou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E isso inclui os dias maus, desde que o busquemos em sincera oração de todo o coração. Por fim, chegamos ao terceiro e último tópico desta lição. A glória e o poder pertencem a Deus. Jesus mostra que a vida humana deve ser voltada para glorificar a Deus. E isso ele nos ensina também na oração do Pai Nosso. Esta oração apresentada por Jesus, como já percebemos, como já vimos, traz 6 pedidos. 3 relacionam-se com Deus e 3 com as necessidades humanas, como vimos anteriormente, mas precisamos destacar novamente. Porém, todos os pedidos são direcionados ao Pai, revelando isso
em primeiro lugar na nossa vida deve estar sempre Deus. Os primeiros 3 tópicos da oração contemplam a santidade e a vontade de Deus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Evidentemente, Deus é prioridade. Esta, portanto, deve ser sempre a nossa maior preocupação. Buscar a Deus e glorificá-lo em todos os momentos das nossas vidas, cumprindo assim os propósitos do Senhor, servindo-o de todo coração. Efésios capítulo 1, versículo 11, Romanos capítulo 11, versículo de número 36. E eu destaco Romanos 11, 36, onde o apóstolo Paulo escreveu dizendo: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glórias, pois, a ele eternamente. Amém. Sejamos santos, permitindo-nos ser usados pelo Espírito de Deus para promovermos, divulgarmos, anunciarmos, expandirmos o reino, deixando que a vontade dele se cumpra plenamente em nós. Salmo 143, versículo 10. Também os pedidos relacionados às nossas necessidades pessoais colocam Deus como quem age e provê o milagre diário da vida. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus é o agente das bênçãos. Deus é quem promove a manifestação de todas as bênçãos pelas quais somos envolvidos, com as quais somos alcançados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas e livrai-nos de todo mal. São petições dirigidas ao Pai e expressões de dependência satisfeita pela presença divina, pela vontade divina em nossas vidas. Permitamos sempre que Deus ocupe o lugar de primazia em nossas vidas e, consequentemente, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Ainda nesta glória e poder que pertencem a Deus, reveladas por Cristo na oração do Pai Nosso, Ele também vai nos mostrar que o nome do Senhor deve ser santificado. Quando Jesus iniciou a oração, as seguintes palavras foram proferidas: Pai nosso, que estais nos céus, ó glória. Ele deixa bem claro que o nosso Pai não é da terra. Ele deixa bem claro que Ele está nos céus. Quem está nos céus comanda, controla, faz, realiza, pode, é. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Essa expressão revela uma impressionante profundidade, já que na língua hebraica o nome revela muito acerca do seu possuidor. Quando falamos santificado seja o teu nome, estamos nos comprometendo com a ação de santificação do nome precioso do Pai nosso. Eu vou repetir. Quando falamos santificado seja o teu nome,
estamos nos comprometendo com a santificação do glorioso e precioso nome do nosso Pai Celestial. Mas eu pergunto, será que a nossa conduta tem feito com que o nome do nosso Pai seja glorificado? Há apenas uma forma coerente e respeitosa de proferirmos essas palavras, vivendo-as em nossas próprias histórias de vida. Não é apenas pregando, não é apenas ensinando, não é apenas postando nas nossas redes sociais, mas vivendo essas palavras no nosso dia a dia, é que glorificaremos o nome do nosso Pai Celestial. Jesus também vai ensinar que o reino de Deus, ele é chegado. Mas, quando pensamos no reino de Deus, nós estamos simplesmente pensando na demonstração do poder divino do nosso Pai. Afinal, só tem reino quem é rei. Só tem reino quem é soberano. E aqui, os dois aspectos do reino podem ser observados, tanto na dimensão presente quanto na dimensão futura. No primeiro aspecto, no aspecto da dimensão presente, vemos que o reino de Deus se manifesta onde quer que Deus seja adorado, servido, reverenciado e seguido. Já no reino futuro, na dimensão futura, o reino será completo quando Cristo voltar para arrebatar a sua igreja. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 23 ao 28. É importante destacarmos que somente Deus pode estabelecer o seu reino. A nós, súditos seus, cabe a tarefa de nos colocarmos sob a direção divina para anunciar o reino do Senhor aqui na terra e na dimensão futura. Nossas orações, portanto, devem focar nas duas dimensões do reino de Deus: dimensão presente, dimensão futura, dimensão terrestre, dimensão celeste, tanto no nosso cotidiano quanto também no futuro. Devemos orar para que o reino de Deus manifeste-se diante dos homens, pois à medida que a igreja avança em sua missão, orando e anunciando o evangelho, o reino de Deus se faz presente entre os homens, promovendo o quê? Promovendo a justiça e a ação do Espírito Santo sobre o seu povo, destruindo as obras do maligno, curando os doentes e anunciando a salvação aos homens. Também é nosso dever orar constantemente para que Cristo volte, orar e pregar o Evangelho, para que Cristo volte e numa total manifestação da glória de Deus e do seu poder, estabeleça definitivamente o reino de Deus para todos sempre. Amém. Por toda a eternidade.
E assim, queridos, nós finalizamos esta lição, destacando, afirmando que a oração do Pai Nosso é um convite a buscarmos uma vida diária ainda mais próxima dos padrões divinos. Ao falarmos no santo nome de Deus, assumimos um compromisso com a santificação e ao clamarmos pela misericórdia divina, almejamos também as bênçãos sobre as pessoas que conosco caminham, que estão ao nosso redor. E ao reconhecermos que o reino de Deus é chegado, comprometemo-nos em viver intensamente o nosso chamado a ser verdadeiramente igreja, o corpo de Cristo. Terminando esta lição, já marcamos o nosso próximo compromisso, lição de número 11, a oração sacerdotal de Jesus. Muito obrigado, Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.